ela voltará simplesmente tão segura quanto o sol volta. Ela voltará, porém ela tem que esperar por uma outra estação antes que ela volte. Isso nos dá um grande testemunho como uma testemunha do Deus da criação. Porque quando nós estamos na estação da vida mortal, essa é a estação da vida mortal que nós estamos vivendo, amém? Criando nossos filhos, casando e criando famílias. Isto é uma vida, ou a estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó de onde ele veio. E o espírito, até onde ele veio, ou melhor, sobe. O corpo volta para o pó, e o espírito sobe de onde ele veio para Deus. Se ele veio de Deus, correto? Se não veio de Deus, não tem como voltar para Deus. Porque nem todos vieram de Deus. Correto? Graças a Deus. E o que evidenciará se nós realmente viemos de Deus é nessa estação mortal que nós estamos vivendo. Pela graça de Deus, nós nos aproximarmos daquilo que nos dá vida eterna. Amém? Deus não nos julgará, e Deus não nos julga hoje por sermos pecadores, não. Ele sabe que nós temos uma natureza inferior, que veio esse mundo propenso a amar o pecado, as coisas daqui. Ele sabe que nós temos essa natureza. Mas Deus nos condenará, porque sabemos que existe um caminho de escape, um caminho de libertação, e nós negligenciamos esse caminho, correto? É isso, por isso que Deus nos julgará. Amém? Deus não nos julga por sermos pecadores. Então o Espírito sobe de onde ele veio. Correto? E ali haverá uma outra estação. Essa estação que virá será a estação imortal. Quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disso. Morte, sepultamento e ressurreição. Amém? Eu quero ler só mais o 96, irmãos. Esse parágrafo serve como uma pequena admoestação. Amém? Esses dois que eu li servem como um consolo, né? Para cada um de nós. Que consolação saber que existe. E a gente pode ver através da vida botânica, que são a vida das plantas, da natureza, das árvores, a expressão de Deus a nós. Amém? O profeta diz que se vê Deus em tudo. Correto? Para o Deus eterno e para os seus testemunhos, se nós pudéssemos somente olhar em volta, ver-se Deus em toda a direção, observando-o testificar diariamente. Aí o profeta vem e diz assim, como nós, voluntariamente. E Deus deixa que nós venhamos agir voluntariamente. Deus não nos impede, nós temos livre-arbítrio. Correto? Nós sairemos daqui com os nossos próprios desejos, se nós quisermos. E nunca mais desejarmos ouvirmos a palavra, ele respeitará o meu desejo voluntário. Deus nunca impõe nada a você, Deus nunca impõe nada a mim. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia eu ouvi de bom grado. E de então começou a falar, começou a revelar, começou a me mostrar o caminho da verdade. Amém? Deus começou a partir de então, trazer fé. Revelar sua palavra ao meu coração. É assim que Deus trabalha. Deus não é aquele Deus que impõe, é um Deus que mostra sua promessa e cabe nós a busca. Cabe o homem buscar a Deus, amém? E nós voluntariamente, ignorante, tropeçamos nessas coisas. Essa simplicidade. Ora, cada árvore prega para nós, cada flor prega para nós, cada jardim prega para nós. O mundo está pregando para nós. Amém? Deus é Deus e nós vemos sua glória. E todavia nós tão voluntariamente tropeçamos nisso e trocamos estas coisas. Viramos nossos olhos para longe de tais coisas e nossa imaginação para as coisas vãs do mundo, para satisfazer a cobiça que vive através do Espírito que nós temos deixado dominar nossas vidas.
O profeta diz, como deveríamos nos livrar desse espírito e receber o Espírito de Deus. Amém? Porque é o Espírito de Deus que nos dá a direção, a força e a unção. Deus abençoe você. Deus possa dar a você aquilo que você precisa, a cura. Deus possa dar o consolo. Amém? Nós não somos derrotados, somos mais que vencedores. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa força. Roda o hino. Enquanto o irmão Luíde vai rodar um hino, vamos recolher as ofertas. Depois nós vamos escutar o irmão Argel falando. Os irmãos escutem este hino com bastante reverência. Doce carruagem, vem me levar ao lar, bem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Todos lembrem dele nesse momento. Além do Jordão está o meu lar. Muita reverência. Vem logo me buscar. Aleluia! Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar, vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar, vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Doce carruagem. Irmão Argel, para serem levados ao lar, muito especial. Pois Cristo vem logo com seus anjos, vem nos levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem me levar ao lar. Amém. Com vocês, irmão Esta Argel. noite, cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Para nós é um privilégio estar reunido com o povo de Deus nesse santo lugar, onde nós já tivemos várias vezes, estivemos aqui, servindo ao Senhor. Até fomos batizados nas águas pelo pastor Vanderlei. E por algum motivo, não sei, que não deu certo, que não permanecemos na verdade. Né? E quem sabe lá, se nós vamos trabalhar. Eu peço as orações da igreja aí para o nosso favor, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar firmes na promessa da salvação. Porque só vai ser salvo aquele que está em toda a palavra, não. Aquele que está na metade não vai ser salvo. A palavra tem que ser toda ela por completo. Meu filho, tem me convidado, tem pregado a palavra para mim, e eu muitas vezes tenho resistido a palavra. Mas eu ainda vou orar mais um pouquinho, irmão. E peço que os irmãos continuem orando por nós. Se o plano de Deus vai se cumprir. Em nome de Jesus, eu sou agradecido a Deus pela acolhida, o acolhimento que eu recebi nesse lugar. Agradeço ao Vanderlei, ao seu irmão, pastor da igreja, que Deus abençoe, pastor, e os demais irmãos que também trabalham nesse ministério.
que nós possamos estar unidos no à volta do Senhor. Então temos aqui lutando, irmão, uma luta. As lutas são constantes cada dia que passa. Cada dia vai se findando os tempos, né, da vinda do Senhor aqui, né, que vai vir nessa terra buscar a igreja. Então nós temos que estar preparados, né? Como diz o apóstolo, a vitória sendo que temos que dar crédito à palavra do Senhor. Não ter dúvida no nosso coração, a dúvida não opera milagre. Então, Pedro andou por cima das águas quando o Senhor esteve com Jesus, mas ele olhou para o impossível, irmão, e teve frustração na sua fala, na sua caminhada. Nós podemos ter vitória se nós estivermos firmes olhando para Jesus. Então, nessa noite, nós estamos aqui entre poucos, né, mas estamos olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. E se nós olhar para Jesus, não vamos naufragar, não vamos se perder. Eu quero deixar esse Salmo 133 por irmão meditação da nossa igreja, né? Em nome de Jesus, agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço, irmão, que me concedeu a oportunidade, que Deus abençoe, né? E que nós possamos fazer a vontade de Deus. Nós estamos na presença do Senhor, irmão. Não queremos dizer sim nem não, sem que tudo isso aconteça por a vontade do Senhor. Eu gosto das orações do pastor Vanderlei, nosso favor. O meu filho tem pregado bastante para nós. E nós tivemos muitas vezes considerado, mas o inimigo tem muitas vezes botado alguma dificuldade, né, irmão? Mas a oração do justo tem muito poder e seus efeitos. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra novamente para o servo de Deus. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Somente crer. Tudo é possível somente crer. Vamos receber o nosso pastor Vanderlei de Andrade, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Tabernáculo da Palavra, culto especial em memória do nosso irmão Argel Correia. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E hoje estamos lembrando o nosso irmão que partiu para Ti, meu Pai. E ele deu testemunho aqui, meu Deus, pouco antes de regressar a esta palavra, a esta mensagem. E o Senhor trouxe ele de volta. E logo o levou para que ele não viesse de forma alguma voltar atrás. O Senhor nunca perde o que é seu. Os seus filhos já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Obrigado, Pai, pelo tempo que nós vivemos aqui, conhecemos o irmão Argel. Obrigado, Senhor, por nós poder dar testemunho hoje de que ele creu na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe agora, quando vamos meditar mais um pouco na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a família, né? Parte da família do irmão Argel, que está aqui conosco, neste memorial culto em memória, nosso irmão, que está num lugar muito melhor.
Salmos capítulo 116, verso 15. 116, verso 15. Diz a palavra: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém. Podeis sentar. Quero procurar falar pouco, rápido. Já ouvimos palavra aqui pelo irmão Jorge, muito boa. Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da morte. Os benefícios da morte. Nós não estamos aqui para lamentar a morte do nosso irmão. Estamos aqui para lembrar o tempo de vida aqui nessa dimensão. Porque quem vai para o outro lado, quem é salvo não quer mais voltar. Mas quem não é salvo quer voltar. A Bíblia fala que o homem rico, quando morreu aqui, ele foi para o inferno. E ele estava num lugar de tormento. E ele pedia para que, quando ele viu Lázaro, que na terra era um mendigo. E lá na terra, aquele homem era um homem rico. E Lázaro era um crente. Quando ele morreu, foi para o seio de Abraão, foi para o descanso. E quando o homem rico morreu, ele se viu lá naqueles tormentos, com sede, e não tinha água para beber. E ele pediu para Abraão: manda Lázaro molhar o dedo dele e colocar na minha boca, para que alivie o meu tormento, a minha sede. Aí Abraão disse: não tem como vocês vir daí para cá, e nem nós ir daqui para lá. Há um abismo que nos separa. Se você vê hoje no espiritual, muitas vezes, porque o profeta pregou que hoje as pessoas, muitas almas já estão vivendo no inferno. E muitas vezes você quer molhar o dedo, eles estão com sede dessa palavra. Quando eles ouvem essa palavra, sabem que é verdade. E eles até concordam, é verdade. Mas há um abismo, você quer molhar o dedo, quer colocar na boca deles a mensagem, os trovões, quer colocar os selos, quer colocar a verdade, a revelação dentro deles, mas não há um abismo que separa. Um abismo espiritual que impede de você ir até eles e eles vir até nós. A não ser que tenha uma eleição ali, uma semente predestinada. Por muito tempo, o diabo quis impedir que essa mensagem entrasse no irmão Ageu. Mas ele veio de Deus, era um filho de Deus. E ele teve que vir. E Deus tirou logo. Levou, acho que um mês, né? E Deus o levou. Por que Deus o levou rápido? Para que ele não voltasse outra vez. Porque às vezes nós aceitamos a verdade, voltamos atrás, voltamos e rejeitamos, e daqui a pouco nós nunca mais voltaremos. E Deus sabe como trabalhar. Deus não perde o que é seu. Amém? Não perde o que é seu. Nem todos vieram de Deus, disse o irmão Jorge aqui. Somente aqueles que vieram de Deus é que vão amar a palavra de Deus. Tem gente que não gosta da palavra de Deus. Não adianta, você pode querer colocar, não é para eles. Não é para aquela pessoa. Porque aquela alma não veio da luz, não veio de Deus. Então, o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele disse para aqueles fariseus: vocês não escutam a voz de Deus, não escutam a minha voz, porque vocês não vieram de Deus. Vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês escutariam a voz de Deus. E como é difícil as pessoas dar crédito para a voz de Deus. Antes do pecado, nós sabemos que não havia morte na terra. Tudo era imortal.
As árvores que você vê, às vezes, que morrem, elas eram imortais, elas não morriam. Os animais que nós vemos, as feras, não eram feras naquela época. Se tornaram feras, animais ferozes, por causa do pecado. O pecado trouxe a ira, trouxe a raiva, o mal. Mas eram todos imortais. O cachorrinho não morria, o gatinho não morria, o leão não morria, nada morria. As árvores não morriam. A terra não envelhecia, não perdia sua força. O Filho de Deus, Adão e Eva, eles não morriam. Eles sempre há anos e anos, e eles sempre jovens. Eles tinham a imortalidade. Mas quando eles pecaram, quando eles caíram, veio então a morte. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. É por isso que nós envelhecemos, é por isso que nós sentimos dor, tristeza, choramos, é porque houve um pecado lá atrás, que tornou esses corpos mortais. Esse é o corpo do pecado. Todos nós aqui temos o vírus da inveja, o vírus da morte, o vírus do ciúme, o vírus da raiva, o vírus do adultério, o vírus da prostituição. Todos nós. É por isso que a Bíblia manda nós nos manter longe daquilo que não agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz que devemos pensar somente o que é bom. Por isso que a Bíblia diz não colocar diante de nós coisas torpes. Não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Amém? Então veja que tudo isso está em nós. E aquilo se manifesta, aquela inveja se manifesta, aquele ciúme doentio se manifesta, aquele espírito de cobiça se manifesta, de adultério se manifesta, imoral se manifesta. Todos nós aqui, nenhum está livre desse vírus. Por isso que nós precisamos aceitar Jesus Cristo e nos encher do Espírito Santo para que esse vírus seja amortecido. Amém? Então, o homem pecou e tudo isso veio. Tudo isso veio. A angústia veio. Agora nós vemos que Deus, diz o profeta, ele foi beneficiado com a queda do homem. Quando o homem caiu, Deus teve a oportunidade de manifestar os seus atributos. Nós sabemos que Deus é curador, mas não havia ninguém doente. Antes do pecado, ninguém adoecia. Então Deus não podia ser chamado de curador, porque ele nunca tinha curado ninguém, não havia ninguém doente. Deus é salvador, não havia ninguém perdido. Como é que ele poderia ser chamado de salvador? Aleluia. Então, não havia morte, então ele não poderia ser chamado de aquele que ressuscita os mortos, aquele que dá vida eterna. Então, quando o homem pecou, Deus pôde manifestar seus atributos. O homem se perdeu, ele disse, eu vou buscar o que se perdeu. O homem ficou doente, disse, eu vou curá-los. O homem passou a morrer, eu vou ressuscitá-los. Eu vou trazer de volta aquilo que o homem perdeu lá atrás. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio restaurar, ele veio resgatar, ele veio redimir
Ele veio trazer redenção, trazer de volta o homem, trazer de volta ao estado original. Levar o homem de volta à imortalidade. Aleluia. Glória a Deus. Esse corpo é apenas um invólucro do Espírito. É apenas uma casa do Espírito. Vai chegar a hora que esse corpo não vai aguentar mais. E aí nós vamos sair dele. Por isso que nós devemos, tudo que nós fizermos nesse corpo, Deus pedirá conta. É por isso que nós devemos fazer as coisas que agradam a Deus. As pessoas dizem, Deus só quer o coração. Deus não quer só o coração. Deus quer corpo, espírito e alma. Podem chamar nós de louco, mas os loucos que creem na palavra. Você é um louco que crê na palavra. E tem os loucos que são loucos porque descrê na palavra. Eu sempre digo que o mundo diz que crê em Deus, mas não crê em Deus. Porque se crescem em Deus, obedeceriam a Deus. São ateus inconscientes. Tem aqueles que dizem, professam, eu não creio em Deus. Mas tem aqueles que dizem que creem em Deus. Tá, mas você crê em Deus, mas por que não faz o que Ele manda, o que Ele diz? Isso tudo Deus pedirá conta. Então veja, os benefícios da morte. Quando a morte veio, a vida passou a ser valorizada. A Bíblia diz que é melhor ir numa casa onde tem luto do que ir numa casa onde tem festa. Porque naquele lugar onde tem festa, as pessoas não têm consciência, não pensam em Deus, fazem coisas erradas, imorais, imundas, sem pensar, coisas impensadas. Mas na casa onde há luto, há uma reflexão. Cada vez que alguém olha para aquele corpo, aquele caixão, aquela pessoa, o corpo que está ali, ele começa a pensar, quando que vai chegar a minha hora? Vai chegar a minha hora. A morte não escolhe idade, porque é jovem, porque é velho, porque tem saúde. Quantas pessoas que tinham saúde e de repente estavam tomando chimarrão e caíram mortos? Quantos uma bala perdida, um acidente de carro. Nós estamos, quando saímos na rua, aqui, onde nós estamos agora, estamos sujeitos a morrer. Quantos jovens morreram na Boate Kiss? Acha que eles estavam pensando em que iam morrer? Jovens com toda a força, vigor, estavam se formando, estavam ali, foram encontrados mulheres nuas, homens nus, todos bêbados, embriagados, agindo imoralmente. Já pensou? Nós vamos aproveitar a vida, estamos aqui para aproveitar a vida. Aproveitar a vida é quando você entrega a vida para Deus, porque aí você não morre mais. Quando você bebe, você fuma, isso está destruindo a sua vida, você não está aproveitando a vida, você está acabando com ela. Quando a pessoa rejeita a sua família, quando não dá valor para a vida, não dá valor para a amizade, não dá valor para a saúde, você só valoriza a saúde quando você fica doente. Aí você dá valor. Aí você dá valor. São coisas assim, ó. São 3 coisas que a gente deve dar valor. Primeiro, Deus. Irmão Brana diz, primeiro Deus, segundo a minha família, terceiro eu. Terceiro eu. Eu penso em mim em terceiro lugar. Amém? Mas primeiro Deus. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar Deus acima da família, acima dos amigos e acima de mim mesmo.
Deus tem que ser o primeiro. Então, aonde a morte, aonde numa casa, aonde há alguém ali que partiu, há uma reflexão. Há uma reflexão. Você só dá valor para a alegria quando você fica triste. É que nós damos valor. Então, após a queda do homem, o homem ter caído em pecado, o homem passou a depender da morte. Nós todos, eu estava falando esses dias, essa semana, com o meu mecânico, e ele disse, eu falei para ele, você sabia que todos nós dependemos da morte? Ele levantou, arregalou os olhos. Como? Todos nós dependemos da morte. O homem passou a depender da morte. Nós não podemos viver aqui nessa terra se alguma coisa não morrer em nosso lugar. A vida botânica, como falou o irmão aqui, a vida vegetal é vida. Para você comer o arroz tem que morrer. Para você comer o feijão tem que morrer. Para você comer a carne do boi, o boi tem que morrer. Para comer a carne do frango, o frango tem que morrer. Tudo que você está comendo ali são coisas que morreram, vidas que foram ceifadas para que você pudesse viver. Não é verdade? É assim que funciona. Vamos olhar ao nosso redor. Sempre alguém tem que ser prejudicado para outro ser beneficiado. Quando você estraga o seu carro, para você ficar triste, barbaridade, vou ter que gastar R$100, R$1.000, e agora? Só que, aquela situação de se estragar o carro, quem é que foi beneficiado? O mecânico está lá esperando. Se o seu carro não estragar, o coitado não vai ter comida na mesa, não vai conseguir pagar as contas. Ele é beneficiado com o estragar do seu carro. Não é verdade? Se não tivesse... se ninguém morresse, as funerárias tinham que fechar, e um dia vão fechar. Porque um dia não vai ter mais funerária. Porque não vai ter mais morte sobre a terra. Deus vai limpar tudo, vai mandar o juízo e vai purificar essa terra com fogo. E a morte não haverá mais morte. A Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 4. Não haverá mais choro, não haverá mais psiquiatra. Não haverá mais psicólogo, médicos. Se não tivesse ninguém, se ninguém adoecesse, os hospitais tinham que fechar, ninguém se formaria, precisaria se formar em médico, enfermeiro. Eles têm um emprego porque alguém fica doente, porque alguém precisa de remédio. Eles são beneficiados. Mas um dia não haverá mais remédio, não precisará mais de remédio. Porque nós viveremos em um corpo glorificado, onde nada disso terá poder, porque não existirá mais a morte. Nós vamos comer, vamos pegar a maçã da macieira e comer, quando nós tiver um novo corpo. E aquela maçã volta de novo para a macieira, porque ela não pode morrer. Aleluia. Que coisa, nada mais poderá morrer. Mombrana diz que aquele cachorrinho que você ama, que ele amava, estava lá. Quando ele viu, teve a visão do outro lado, e viu o cachorrinho dele que tinha morrido na terra, alguém tinha matado. Viu o cavalo dele, mas como? Cavalo! Alguém criticou ele, disse, mas você disse que estava muito bonita a sua visão, mas quando você disse que tinha cavalo lá, aquilo estragou tudo. E eu disse para ele, em primeiro lugar, não disse que estava no céu. Eu estava em um lugar onde Deus me levou. Em um lugar.
E outra coisa, você não leu o Apocalipse que tem cavalos de fogo, e tem cavaleiros e cavalos? E que ele volta, Jesus volta e vem com o seu povo em um cavalo branco. Ah, irmãos, mexer com profeta é só para levar laço. Mexe com um crente revelado, só vai levar nos dedos, não importa o quanto estudada a pessoa seja, o quanto formado seja, conversar com uma pessoa revelada, não adianta. Deus é Deus, a verdade é a verdade. Então, veja só, e aquilo que você ama aqui vai estar lá. Aquele cachorrinho que você amava aqui, ele vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado por pertencer a um filho de Deus. Aleluia. Até aquele móvel, aquele objeto que você gostava e que você não pôde ter, porque você não teve condição de comprar, você vai ter lá. Nosso profeta era tão pobre quando era jovem, casado há pouco, e ele tinha uma cadeira, uma poltrona, aonde ele comprou para descansar, ele não conseguiu pagar, a loja veio e levou de volta. Quando ele esteve no outro lado, e ele viu a esposa que já tinha partido, ela disse, e quando ele chegou naquela mansão, ele olhou e viu aquela poltrona, e ela disse, nunca mais a loja vai poder levar, essa aqui não. Essa aqui a loja não leva de volta, essa aqui é sua. Que coisa. Tudo que nós amamos vai estar ali. Coisa boa. Se o mundo soubesse que eles são beneficiados com a igreja, a noiva de Cristo que está na terra, porque quando Cristo levar a sua noiva, sua esposa, essa terra vai cair, o juízo de Deus, a grande tribulação vai cair, a terceira guerra nuclear vai acontecer. As nações estão em crise, tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus. A Argentina em crise, Brasil em crise, Venezuela em crise, a América está em crise, e tudo está em crise. Vai se cumprir exatamente a palavra, e o diabo se manifestará no homem do pecado que é o Papa. Vai se manifestar e vai ser o homem que vai ser o Messias, aparentemente, mas que vai trazer desgraça e destruição. E o juízo de Deus cairá. E aí vai ser terrível. E nós não queremos estar naquele dia. Nós não queremos estar aqui quando acontecer. Fica aí 3 dias sem água para você ver. 3 dias sem água, 4 dias sem água, e você não tem água para cozinhar, água para higiene, você não tem as plantas, não tem como tratar de nada, fazer nada, limpar. O povo já fica desesperado, porque eu vejo a greve dos caminhões, aí já não tinha gás, não tinha gasolina, era todo mundo correndo para lá, correndo para cá. O desespero. De vez mais terrível na grande tribulação, mas a esposa de Cristo não estará aqui. Não será esse montão de crente que vai para o céu, não. Crente qualquer um. Você tem que ser cristão. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Muitos faladores de língua que gritam e pulam vão estar na grande tribulação. Ele não me levou, o que houve? Muitos profetizadores, muitos fazedores de milagres, enganadores do povo, estarão ali sofrendo o juízo de Deus. O que houve? Que não levaram a sério a palavra de Deus, brincaram com a palavra de Deus, usaram a palavra de Deus para se beneficiar, ganhar dinheiro, ganhar fama e viver uma vida confortável aqui. Que Deus ajude, já tem que terminar. Então veja, nós vivemos de substâncias mortas. Nós dependemos da morte de alguma coisa. Nós somos beneficiados com a morte. Jesus também teve que morrer. Nós somos beneficiados espiritualmente e fisicamente com a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque nosso físico será transformado. O mortal será revestido da imortalidade.
E somos beneficiados porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Limpou, tirou tudo. E quando ele olha para nós, pode os outros olhar e dizer, ele fez isso, ele fez aquilo, você se lembra dos meus erros, eu posso lembrar dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, mas quando Jesus olha para nós, ele não vê nenhum pecado, porque a Bíblia diz em Isaías 1:18, diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Deus vê tudo branco, tudo limpo, porque Deus é o único que tem capacidade de esquecer o que nós fizemos de errado. Desde que haja um arrependimento, uma confissão, um arrependimento e um se entregar para Deus. Aleluia. Então tem 3 tipos de morte. A morte física, que é a separação do espírito do corpo. A segunda morte é a morte espiritual, que é o viver separado de Deus. Tem muita gente morta por aí. Milhares de pessoas que você vê andando na rua estão mortos espiritualmente, que é viver separado de Deus. Tem vida física, mas não tem vida espiritual, está morto por dentro, está oco por dentro, está acabado por dentro. Tem gente que aparenta felicidade, mas não tem felicidade por dentro. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem bom emprego, tem gente que tem bom carro, mas por dentro não tem nada. Está vazio, vive triste, e às vezes está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. Um monte de gente na volta, mas se sente só. Uma solidão cai, porque falta uma coisa. Deus fez um espaço vazio no coração do homem, e aquele espaço só pode ser preenchido com Deus. Nada mais pode preencher. Falta Deus ali. Vive separado de Deus. E a terceira morte é a morte eterna, que é o viver separado eternamente de Deus. É quando a pessoa morre fisicamente, não há mais esperança para ela, não há mais chance. A reencarnação, o espiritismo prega que a chance, não tem mais chance. A chance que você tem é aqui. Não perca a chance que Deus te dá. O ladrão da cruz tinha 2 homens pendurados, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Aquele que estava à direita, né? Aquele que estava à direita, o Dimas, ele aproveitou a última e a única chance que ele teve de estar perto de Jesus, de ouvir Jesus. Enquanto o outro da esquerda dizia, zombava, falava para Jesus, desce da cruz, tu salvou muitos, e por que tu não salva a ti mesmo? Oh, você está aí pendurado, você não tem poder para fazer isso, salva nós e salva a ti. Mas o outro da direita, o Dimas, repreendia ele, dizia, nós estamos aqui porque merecemos, nós fomos assassinos, nós fomos bandidos, nós cometemos crime, e nós estamos aqui, merecemos morrer, mas este nada fez, este é justo, este é santo. E olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos viram o ladrão da cruz da direita morrer, mas ele já estava no paraíso com Jesus. Hoje ele não perdeu a chance, eu não vou perder, é a minha chance agora. Ele teve uma luz que brilhou no seu coração, no seu intelecto, na sua mente, é agora ou nunca. Eu não tenho mais outra chance, eu estou com o dono da vida, eu estou com Deus do meu lado. Aleluia. O jovem rico que nós citamos aqui, o homem rico, ele teve a chance, um dia ele se encontrou com Jesus quando era jovem, mas Jesus disse para ele, falta-te uma coisa, vai e vende tudo, entrega os pobres, dá para os pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu.
e ele ficou triste porque era apegado às coisas da terra e foi embora, voltou, deu as costas para Jesus. Ele perdeu a sua chance. Mas aquele ladrão da cruz não perdeu. Não perca a chance. Tudo o que está acontecendo, toda a nossa vida aqui na terra, ela é filmada por Deus. Está no filme. Tem até um hino que diz o filme da nossa vida. Quando você aceita, olha só, o filme da sua vida. Já vou terminar. Você gostaria que fosse rodado aqui o filme da sua vida? Todo ele? Quantos pecados ia aparecer? Quantas coisas erradas ia aparecer? Quantas vulgaridades ia aparecer? Vai aparecer todos os pensamentos que tivemos, todas as nossas ações que tivemos. Você não gostaria, né? Eu não gostaria. Mas tem uma coisa. Quando você se arrepende dos seus pecados e confessa seus pecados, Deus pega aquele filme ruim e joga no mar do esquecimento. Aquele filme não vai rodar. Só vai rodar aquela parte que você fez o certo. Aquela parte que você aceitou a Cristo, aceitou a palavra, defendeu a palavra, se colocou no lugar de Cristo. Amém? Não é bom isso, irmãos? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Tudo está sendo filmado. Mas quem não se arrepende, quem não aproveita a chance, o filme vai rodar naquele dia. E vai rodar o filme aqui. Nós estamos aqui, eu não sei o que vocês estão pensando. Mas Deus está vendo assim, nossos pensamentos como se fossem em voz alta. Todos os seus pensamentos como se fosse em voz alta. Está aqui. Deus está filmando. E um dia Ele pedirá conta. Aproveite o sacrifício de Jesus. Se beneficie do sacrifício de Jesus. Da morte de Jesus. Amém? Se aproveite. Aproveite. Se beneficie da partida do irmão Ageu. E lembre-se que um dia você vai também passar por aquilo ali. Por aquele momento. E que se você e eu, nós, não estivermos preparados, pode todo mundo chorar na nossa volta. Ele foi bonzinho. Ela foi boazinha. Vá. Porque se tem uma hora que ninguém lembra do nosso defeito, é na hora que nós bater as botas. Na hora que nós morrer, ninguém lembra. Todo mundo só fala das coisas boas que nós fizemos. É verdade, não é? Pessoas que nunca nos visitaram enquanto estavam vivos, nunca se esforçaram para ir na nossa casa, tomar um chimarrão, dar um abraço e dizer que nos amava, vão estar lá, na volta. E se estiver longe, se for parente longe, que há anos que não vem nos visitar, eles vão abandonar serviço, vão abandonar tudo. Morreu meu irmão, morreu a minha irmã, morreu o meu papai, morreu minha mamãe, eu tenho que ir lá no seu velório, eu tenho que chegar lá, porque não importa, ó patrão, morreu. Eu tenho que ir. Não tem dinheiro, me presta algum dinheiro, sai a carta e arruma. Deveria fazer isso às vezes enquanto estava vivo, né? Fazer um esforço. Se você tem alguma coisa para dizer, diga aproveita enquanto seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu titio, sua titia, seu amigo está vivo. Diga para ele que o ama. Diga para ela que o ama. Diga o quanto ele é importante, o quanto ela é importante na sua vida e que graças a Deus, e diz, graças a Deus, Deus te colocou no meu caminho, Deus te colocou na minha vida, o que seria de mim sem você? Aproveite, diga isso, dê um beijo, dê um abraço na pessoa que você ama, porque depois não adianta mais. Amém? Vamos se colocar de pé. Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso amado irmão Ageu. Como ouvimos aqui o testemunho, a voz dele,
ele falando, pouco antes de regressar, dando testemunho de que esta era a verdade, que ele tinha se afastado da verdade, mas que ele pediu, orem por mim, porque a oração de um justo tem muito poder, e nós oramos por ele, e o Senhor nos atendeu, e trouxe ele, quando ele não tinha força, mas o Senhor trouxe ele, e o levou para a glória. Obrigado, meu Deus, por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Console a família enlutada, dê força para cada um deles, e que eles possam refletir, saber que um dia terão que passar pelo vale, mas que eles possam atravessar o vale com a vida eterna, com seus pecados perdoados, com sua vida certa na presença, acertada, correta na tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Deus abençoe os irmãos através da internet. Irmão Reinaldo Bastos, em Porto Alegre. Irmão Jesus Nascimento, em São Paulo. O irmão Sueli Aparecida, em São Paulo. O irmão Wilmer Garmendia, lá em Honduras. Deus abençoe. Irmão Leônidas, em Canoas. Sobeita Mendes, Nicarágua, também Deus abençoe. Marta Ruiz, em Alegrete, Maria Alencar, no Ceará. Deus abençoe, irmãos, por todas as partes do mundo, do Brasil, que nos assiste. Ali os irmãos, ali em Marau, Montiago, Massara, Manjulinho, Pedro. Deus abençoe, lá em São Borja, o irmão Salvador, irmã Miguelina, irmã Roselene, a Emily, o Iago. Deus abençoe a todos ali. Deus abençoe os irmãos em Sapucaia, o Silvio, a igreja ali também, que tem culto hoje. Deus abençoe a todos vocês e que possam guardar esse culto. Vai estar no YouTube, vai estar guardado, armazenado ali para a hora que você quiser escutar, assistir. Deus abençoe a todos. Quarta-feira temos o culto de oração às 19h30 e sábado às 6 horas da tarde e domingo às 6 horas da tarde, culto normal. Deus abençoe.